Romanos 7 está falando o homem preso no pecado, homem preso na lei. Ele está falando do homem que não nasceu de novo, diz. E não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Percebe uma coisa aqui, rapidamente, um pequeno comentário de virar a página. Paulo está tratando literalmente da lei. E ele está fazendo um comparativo. A mulher que está casada, ela está ligada ao marido pela lei do marido. Se ela for de outro, ela é chamada adúltera. Isso aplica-se em casamento e divórcio. Por isso que não há uma mulher divorciada, nunca terá chance de casar de novo. Só a morte do marido. E o homem só pode casar novamente se a mulher enganou ele enquanto eles eram noivos. Ela disse que era virgem e na noite de núpcia ela não era. Ele é um homem livre a partir daquilo. Porque o Senhor disse por causa de prostituição. Nunca disse que era por causa do adultério. Agora, outra coisa. Mas quando o seu marido está morto, você está livre para casar com outro, não está? Ele está falando, espiritualmente, que quando a denominação morre para você, ela é o marido seu que morreu. Você não está apenas divorciado de uma denominação, de um sistema religioso. Ele morreu. Então agora você está livre para casar com Cristo. É isso que traz o novo nascimento. Esse casamento espiritual entre você e Cristo, porque aquela denominação morreu. Acrescentando isso, quer dizer, corremos o risco da pessoa deixar a igreja de onde ele saiu, é um sistema que o dominava, estava regendo ele, e ele via para a mensagem e nunca se libertar daquilo. Trazia os costumes com ele. Passa anos, ele tem o mesmo costume da antiga religião dele. Ele não cresceu. O seu ser interior não desenvolveu. Então, ele permanece com aquilo que ele aprendeu lá. Ele tem a mensagem só aqui, no intelecto. Só aí. Porque ele não nasceu de novo. Aquele marido ainda, aquele sistema está vivo ainda, não morreu. Enquanto não morrer, ele não pode casar com Cristo, ou não pode receber o Espírito Santo. Não haverá para ele novo nascimento. Romanos 8 agora, 8 e 21, verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leiamos o primeiro capítulo agora, primeiro versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus e meu Senhor, rocha bendita das eras, vivemos um tempo de flagelo no mundo. O mundo está flagelado, Senhor. O mundo está cambaleando, pronto para ser destruído. Enquanto a noiva estiver aqui, os santos estiverem aqui, ele permanecerá. Mas o dia que ela for tirada, ele entrará em uma grande confusão e uma terrível destruição. Senhor Jesus, não permita que nenhum desses que me ouve orar agora possa entrar para este mundo destruído, mas que ele seja tirado antes daquele momento. Nós pedimos, clamamos a Ti, ó Deus, que nesta noite Tu venhas e fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-nos. Vou tomar alguns textos aqui, que Deus nos ajude. Vocês sabem que toda a vida no meu ministério, às vezes você ensina coisas, não porque você teve a experiência daquilo estar contigo, está em sua família, contigo mesmo, mas você ensina pelas experiências que você vê em outros. As coisas que aconteceram, é quase que perceptível, quando você está casando um casal, o destino daquele casamento. Da maneira que foi o namoro, da maneira que eles se comportaram, você tem uma ideia que aquilo não tem muita estrutura, aquilo não tem raiz, aquilo vai desmoronar um dia. Porque uma pessoa hoje, para se casar, depois de ele conhecer a palavra, ele teria que ter, antes de decidir, orar, jejuar. Porque tem duas coisas que o profeta disse, e se a gente não cuidar disso, então não precisa cuidar de mais nada. Se você não cuida da sua alma, da salvação da sua alma, então, como disse Davi, né, a minha alma tem sede por ti, ó Deus. Né? E Davi disse que Deus falava com a alma dele. Davi conversava com sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi conversando com a alma. Ele conhecia a sua alma. Então você deve conhecer a sua alma. Se você não conhece a sua alma, você nunca irá cuidar dela.
E o profeta disse: a primeira coisa que Deus deu para nós, a maior de todas, é a salvação. E a segunda é um casamento. A segunda é um casamento, ele disse. Ele disse: se Deus tivesse uma coisa melhor para dar para o homem aqui na terra, além de uma mulher, ele daria. Só a salvação é mais do que isso. Você está vendo a importância? Com quem você vai casar? O profeta disse que Deus não deu ao homem aqui na terra nada melhor do que uma mulher. Só uma mulher, só a salvação supera isto. Então você vê a importância. Aí fica fabricando casamento, fica arrumando casamento para baixo, para cima, acessando a internet com namorisco por aí. Depois, eu tenho visto, hoje eu sei que pessoas que arrumaram namorada pela internet acabaram casando, e eu sei que o casamento é sofrido, muito sofrido. Você tem que ter primeiro uma experiência com Deus, primeiro receber o Espírito Santo, primeiro nascer de novo. Todo moço ou moça que aproximar, você saberá aonde ele quer chegar e por que ele quer aquilo. Se ele realmente quer construir um lar, se ele quer uma família sadia, abençoada, cristã, você quer casar simplesmente por paixão, por eros, por desejos carnais. Discernir isso é fundamental. Agora, por outro lado, sempre eu ensinei baseado na mensagem, no que eu já li e ouvi que o irmão Brana fez, através do meu ministério e através de família ao meu redor. Você pode quase falar o futuro do seu filho, a maneira que ele está sendo criado, a maneira que está sendo orientado. O pai e a mãe que diz: o meu filho faz o que ele quer, ele vai fazer o que ele quer mesmo. E tu vai ver só quando ele passar da adolescência. O pai e a mãe, estão me ouvindo? O pai e a mãe que não sabe com quem o filho está relacionando, a amizade que ele está arrumando por aí, entendeu? Eu conheço família que não deixa o seu filho ou a sua filha ter companheirismo com o jovem da mensagem. Mas se ele sair lá fora, com as pessoas do mundo, eles deixam. Que coisa tão contrária. Agora, você espera que um jovem, um adolescente, possa adquirir alguma coisa boa com essas pessoas que não têm pai e não têm mãe, cristãos, que nunca foram ensinados o caminho do Senhor? E quando o seu filho, a sua filha, está reunidos com os jovens que são cristãos, pelo menos você sabe que são pessoas que têm pai e mãe e tem um pastor que ensina. Então o seu filho tem uma grande probabilidade, uma grande chance de ser um bom moço, de ser uma boa moça, pelos ensinamentos. Agora, eu ensino isso pela mensagem e pela experiência de ministério e por famílias que me rodeiam ao longo dos meus quase 40 anos de ministério, aqueles que foram bem-aventurados e felizes e aqueles que foram infelizes, porque, para mim, é um crime. É um crime quando uma mãe pega um tablet, e que tem um monte de joguinho, já viu o programinha lá, põe na mão do filho, ele fica o dia todo olhando aquilo. Isso é um atrofiamento da mente da criança. Uma criança sem atividade, criança sem iniciativa. Nós temos que criar filho que tenha iniciativa, que possa desenvolver o seu ser interior. É isso que temos que ensinar aos nossos filhos, desenvolver. Por isso que, às vezes, as pessoas me interpretam muito mal, mas toda criança, e isso está dentro da minha família, debaixo da minha barba, que tem vó muito chegada e que a avó cria os netos, é um problema. É um problema, é coisa séria. Estou falando, o irmãozinho está olhando aqui, mas ele é pai, não é avô, né?
A irmãozinho, irmã, é pai dela, né? Pai e mãe aqui, né? Agora estou falando para aqueles que vão lá visitar e dar toda a cobertura e todo o dengo, e não contrarie nada, não contrarie o menino, não contrarie a menina, deixa ela em paz, deixa ela tranquila, quero ver ela bem, quando ela tem que ser corrigida, e muito bem corrigida, para que ela possa desenvolver o seu caráter. Quando não se corrige uma criança, ela não desenvolve o seu caráter, essa é a verdade. Aí você vai criar, vai crescer apoiado no ensinamento da avó, e a avó, sendo mãe 2 vezes, não tem assim uma visão, né? Não sou contra a avó, tem vós maravilhosas. Eu sou avô, minha esposa é avó, entendeu? Nós temos 4 netos, só 2 que é de família cristã do meu filho, eles não são cristãos. Eu posso ver a diferença de um e do outro, que estão bem ao meu redor. E a gente vigia bem de perto. Bem de perto. O dia que o meu neto falar um palavrão, nós vamos ter um tempo quente, porque eu vou corrigi-lo, tá? Por isso que eu vigio bem de perto. É por isso que a criança tem que ser criada com o próprio pai. A avó deve dar carinho, a avó deve estar por perto, lógico que sim, sem problema. Ela não pode acobertar o erro da criança. Esse é o grande problema. Então, depois cresce, não desenvolve, protetora, a avó protegeu demais, a mãe protegeu demais, aí a pessoa não desenvolve. Às vezes a gente fala isso porque no meu ministério, eu convivi com três jovens e que foram filhos únicos, então eu tive experiência. Tem 3 jovens no meu ministério que cresceram, hoje os 3 são casados. Os 3 são casados. E são filhos únicos. Então, eu vi a diferença daquele que tem irmão e daquele que não tem irmão. Nos 3 cresceram comigo na igreja. Então eu digo, se você vai casar, tenha filhos que Deus te der. Se você não quer ter filho, quer ter um só, não tenha nenhum, porque é uma injustiça que se comete a um ser humano não dar um irmão para ele. E eu tive, além de mim, mais 4, e foi muito bom ter irmãos. Se eu não tivesse irmãos, eu não sabia como que seria ter irmão. Você tem que saber isso. Às vezes é irmão difícil de se contornar, de se convergir para você, tem outra natureza, mas isso te ensina. Nós temos que ter um aprendizado correto para que a gente possa, depois que a gente casa, ser pai, ser marido, ser cabeça, desenvolver e resolver situações. Quando o marido não tem coragem nem direção para resolver situações, a família fica à mercê, fica vulnerável. Então, vamos entrar agora no que eu quero falar nesta noite com vocês, tá? Tivemos um bom tempo ontem e hoje com o pastor Rafael. Eu quero seguir aqui o que o Senhor me mostrou nessa noite para falar. Vou falar, são 3 mensagens que eu tenho aqui, e vou abrir com este assunto. O profeta disse: deste modo, era Deus formado em um homem, Jesus, Deus formado em um homem, chamado profeta. E a palavra do Senhor veio a este homem. Então não era o profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do homem não atuará assim. Vê o que eu quero dizer a vocês? Não pode atuar desta maneira, mas potencialmente era Deus. Veja,
Ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Jesus foi chamado homem, o Filho do homem. E Paulo disse, Jesus, o homem. Note, ele nunca mudou sua natureza, somente sua forma. Nunca mudou a sua natureza, mudou a forma. Você vai lá, é a mesma pessoa, mas em outra forma. Tá? E ele disse, Hebreus 13:8, que nós conhecemos, né? Eu mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não mudou sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era. A mesma coisa, a palavra e a palavra. Está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou sua máscara. Como eu mudo de marido quando o meu filho nasce, quando você não é pai, você é marido, mas de marido você muda para pai quando o filho nasce. Então, você é a mesma coisa, tem a mesma natureza, mas você agora não é só marido, agora você também é pai, tá? E ele disse, quando o meu filho nasce, logo sou pai. Quando o meu neto nasce, eu sou avô. Porém, eu não mudo, eu ainda, está vendo? E assim é Deus, é Ele simplesmente, eu mudei, veja, é simplesmente, muda a sua forma, e a natureza muda de jovem para a meia-idade, para um homem velho. Aí é que está. Você simplesmente muda a sua forma. Agora, você não poderia dizer que um companheirinho aqui, em cima, com 16 anos de idade, dizer que ele era avô. Ele não poderia ser avô. A forma dele tem de ser mudada. Há alguns anos mudá-lo, logo ele se torna vovô. Está vendo? Agora veja bem, o que o profeta está nos ensinando aqui. Porém, é a mesma pessoa, o tempo todo. A mesma pessoa, Deus o tempo todo. Dessa forma, ele se revela. Ele se revela a seu povo ao fazer isto. Note, através da era, na coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. Na era de Jesus, ele se revelou ao seu povo. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus, Filho de Davi, ele sempre se revela dessa maneira a seu povo, fazendo com que as pessoas o conheçam. Ele está velado atrás de algo, da mesma maneira, ou na mesma natureza, toda vez. Deus velado em Jesus, para fazer a obra da redenção na cruz. Deus Deus não podia morrer, como espírito, ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. Ele realmente morreu, mas ele não podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve que fazê-lo na forma de filho, como um filho do homem na terra.
ele teve de ser forma de filho, e logo quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus novamente. Está vendo? Agora vejam isso, o que ele está fazendo. Ele teve de entrar em carne humana, nenhum desejo sexual. Por isso, prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Veja, Jesus, ele era Jeová, Deus. Jamais poderia ser tocado, jamais poderia ser visto e jamais poderia morrer. Agora ele vem, coloca uma máscara de filho. Agora ele pode ser tocado, ser sentido, e agora ele pode morrer para fazer o quê? Para trazer o plano de redenção e levantar a semente que estava perdida. No dia de Pentecostes, era o mesmo Jesus que veio em Pedro, que veio em João, e assim por diante, mais tarde em Paulo. Ele é o mesmo, não é uma outra pessoa, não é um outro espírito que atuou nos apóstolos na igreja primitiva. Se lá teve o mesmo espírito, aqui agora tem que ser o mesmo. Tem que atuar da mesma maneira, realizar as mesmas obras, porque é o mesmo espírito. Lá era uma era inicial, aqui é uma era terminal, mas é o mesmo espírito atuando. Quando você pode entender e perceber que hoje não tem mais carroça, hoje não se cavalga mais no lombo de animais, hoje tem carros motorizados, tem aviões assim por diante, hoje tem telefone, hoje tem internet, nós estamos na era espacial, então a atuação é diferente, mas o poder é o mesmo, o Deus é o mesmo. Ele transforma o homem da mesma maneira que ele transformou Pedro, ele transforma o homem da mesma maneira que foi na era primitiva, apenas é uma estação diferente, mas é o mesmo Deus, a mesma natureza, a mesma igreja. Se ele arrebatou Elias nos dias de Elias, ele também pode arrebatar hoje. Se ele nos dias passados pegou Filipe de uma região, levou na outra, ele pode atuar assim. Se ele deu visões lá atrás, ele dá visões hoje. Se o pilar de fogo veio sobre aquela igreja no princípio, ela também veio no fim, da mesma maneira. Ele é o mesmo Deus. Nós temos que nos conectar para a hora e o dia e o que ele está fazendo agora. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que para a praga, tá? Que faz a tempestade parar, que levanta o morto, ele é o mesmo. A igreja tem que entrar nessa atmosfera, a igreja tem que entrar exatamente nessa unção desta hora, que é um tempo de ressurreição, é um tempo de trasladação, é um tempo de irmos para casa, não é um tempo agora diferente do outro, é o fim. Amém. Quando você pega um grão de trigo, ele é apenas um grão, nada mais do que isto, mas você quer ver o que tem dentro do grão de trigo, ele tem que morrer. Se aquele grão de trigo não morrer, ele não mostra o que tem por dentro dele. Se você não nascer de novo, não se encher do Espírito Santo, esta velha natureza não morrer, você não pode mostrar o que está aí dentro. E se aí dentro tem um germe de vida, se aí dentro tem uma eleição, uma predestinação, isso saltará para fora.
isso irá manifestar, e não vai trazer outra coisa a não ser o próprio Deus, através do homem. Deus novamente ele se mascarou em um povo santo, chamado a noiva dele. Ele se mascarou em você, ele escondeu aí, e está esperando a gente tomar uma atitude, crer nele, para trazê-lo em cena. Amém. Agora você pega esse grão de trigo, coloca num lugar próprio para ele morrer, que é na terra, e joga a água lá, e deixa o sol atingir. Você vai ver que de repente o grão some, de repente o homem sumiu, de repente a mulher sumiu, não é mais daquela pessoa, não aparece mais com a cara pintada, não tem mais vestes indecentes, seu cabelo cresceu, o seu rosto ficou diferente, mudou a sua maneira de falar, não é mais aquela pessoa que estava lá atrás, é uma outra agora. Agora, ele está prontinho, então, para manifestar a vida que estava escondida no grão. Prontinho para manifestar aquilo. Deus mostrou na natureza, mostrou através das eras, mostrou nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de Davi, nos dias de Cristo, nos dias da igreja primitiva, através das eras. Deus sempre mostrou isto. Lutero era um broto que estava saindo, depois tornou-se um talo, tornou-se borla em Wesley, tornou-se casca nos pentecostais. Aonde mais agora nós vamos? Eu não me conformo com pessoas que vêm na igreja só no dia da ceia. Eu fico como que, dá até um desespero na gente. Eu sei que muitos não vêm mais na igreja, porque é tão distante, o trânsito é tão ruim. Senão saia todos os cultos na igreja. Não como religioso esquentador de banco, porque ele quer adorar o Senhor. Porque tem algo dentro dele que não vive mais sem Deus. A água da vida é o pão que alimenta a sua alma. Então você está cuidando da sua alma, você está dando comida para ela, dando a palavra para ela. Você canta, você está rejubilando a presença dele, e você sabe que ele está recebendo a sua adoração, porque você está adorando em espírito e em verdade. Agora não é mais o grão, agora é um broto, depois é um talo, depois é uma flor, borla, né? E depois a flor desaparece e morre. Então o broto morreu, o talo morreu, Lutero morreu. Passou o tempo de Lutero, a flor murchou, acabou o pólen agora tem outro estágio, o pólen agora tem uma máscara, agora ele vira casca. Depois veio o sol de Zacarias, que diz, no tempo da tarde haverá luz. Vem o sol e começa a atingir o grão. Não existe grão amadurecido sem sol, e o sol vai atingindo, ele vai mudando a sua substância por dentro, até que ele fique um grão maduro. E quando aquele grão amadurece, a vida saiu da casca, e o grão sugou toda a vida da casca. A casca secou, agora a casca abre e libera o grão. Não tem mais nada depois disso, não tem mais nada depois desta mensagem, não tem mais nada depois desta era nossa. Tudo encerra aqui, tudo termina aqui. Se o povo da mensagem parasse para raciocinar, parasse para meditar e dedicasse mais a sua vida em leitura e oração, eles iriam descobrir pela mensagem com muita facilidade que tudo está terminado, que tudo está acabado. A espera de Deus é cumprir o tempo apenas, cumprir o tempo para aquela escritura se cumprir. Jesus foi barrado da morte até que o Salmo 16 viesse a cumprimento.
falava da sua morte, em Isaías 53. Mas o salmista disse, olha, ele vai morrer, mas não vai passar de 3 dias da sepultura, porque a sua alma não ficará no Hades, que ele pregou para as almas em prisão no inferno, e nem o seu corpo verá corrupção. Passaram-se exatamente sexta-feira à tarde, sábado, e dobrou a meia-noite do domingo. No romper da aurora, domingo, ele estava ressuscitado, porque a palavra tinha se cumprido. Saiu isto pela boca de Davi. Agora, pela boca de Paulo, disse, e nem todos dormiremos. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos mudados no abrir e fechar de olhos. É no relampejar de um piscar. Você já não conhece mais o velho homem, desaparece a velha mulher, o tempo termina, você sai desta dimensão, em 1 segundo, você está na outra dimensão, naquele corpo novo, perfeito, lá na eternidade, na presença dele. Cadê o homem velho? Cadê a carcaça velha? Acabou, terminou, você agora passou para o outro lado, você está predestinado para isso. Deus te chamou para isso, não chamou para ser um membro de igreja, não nos chamou para ser apenas uma pessoa que sustenta uma religião, uma denominação que carrega o nome de cristão, mas Deus nos chamou para levar para casa. Deus nos chamou porque somos herança dele, comprada pelo seu sangue, estamos redimidos, o preço foi pago, o caminho está aberto, caminhemos nesse caminho. Não vou parar no grão aqui, senão eu tomo todo o meu tempo aqui. Veja bem, parágrafo 135, eu vou ler aqui agora, da mensagem União Invisível da Noiva. Essa mensagem aqui, casamento e divórcio, casa perfeitamente, foi uma seguida da outra, uma jogando mais luz para a outra. Exatamente isto. 135. União invisível. Deixa eu seguir exatamente o que eu recebi do Senhor para a gente meditar nesta noite. Agora, por um momento, dê uma olhada com sua própria penetração espiritual em tua alma. Você tem que sentir-se bem e saber que a sua alma está bem com Deus. Mas quando é que uma alma não está bem com Deus, pastor? Quando ela sabe que ela está em falta. Quando ela sabe que ela não está agindo certo. E por que ela está sabendo? Porque a alma está clamando. Faça o certo. Acerte aquilo. Acerte isso. Esse comportamento está incorreto. Então a alma está clamando. A alma está falando. Ela não tem uma voz para falar. Ela traz um sentimento. Ela traz um sentimento que algo não está bem. Quando o inimigo perseguiu Davi, Davi disse, por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Porque tinha uma pressão sobre ele. Ele estava sabendo que tinha, porque a alma dele estava falando que tinha. A sua alma é um detector de tudo que é errado que está ao seu redor. Entre num ambiente para você ver que tem comportamentos hediondos, comportamentos indevidos, e você percebe na hora que alguma coisa naquele lugar não está bem. É você chegar ao pé, pôr o pé ali, você já sente que a atmosfera não está boa. Então, é um detector. Se eu posso ver o que está ao meu redor, então eu tenho que ver o que está dentro de mim. Eu tenho que ter controle sobre isso. Deus deu isso para você controlar. Você tem o controle de toda a atmosfera. Você tem o controle de ti mesmo. Amém?
Quando esse homem quer levantar a cabeça, é fazer abaixar a cabeça. Quando você quer ter muita razão, você tira a razão dele e vai na presença de Deus, vai no altar do Senhor, diz: Senhor, eu estou tendo muita razão, Senhor, eu sou a pessoa mais certa, eu devo ser uma pessoa errada, eu venho aqui, tire as minhas razões, deixa eu me render ao Senhor, deixa eu ceder os meus direitos, Senhor, amém. E lá vem o outro: não, eu não mudo, eu não me rendo a isso não. Olha, se quiser dessa maneira, não é assim, tem que ser da maneira de Deus. Então, deixa eu ler. Agora, por um momento, dê uma olhada com sua própria penetração espiritual em tua alma, simplesmente olhe ao redor. Eu estou falando através da nação. Olhe só uns quantos minutos, você aí falando através da nação. Olhe só uns quantos minutos, vocês aí fora no tabernáculo Brana, vocês nos tabernáculos na costa oeste no Arizona, aonde quer que você esteja, observe-se a si mesmo por uns quantos minutos. Você diz: essa mensagem que você está pregando, irmão Brana, está errada. Ele disse: olhe a si mesmo um pouquinho, deixe que o Espírito Santo esquadrinhe a mente com a palavra, vocês estarão de acordo com a mensagem. Deixa que Cristo, a palavra ungida, esquadrinhe tua própria consciência. Deixe que entre em ti, veja se isso é certo ou não. Isso é só uma ou duas coisas, quando há centenas delas. Então ele está dizendo, ele está orientando, tá? Tome a sua visão, uma penetração espiritual, de acordo com a palavra. Pegue a palavra e traga para dentro de ti, e ela vai dizer por que você está tendo esse sentimento. Ela vai dizer que aquilo não está certo, ou vai dizer que aquilo está certo, porque a palavra, ela não vai dizer nada para você, estando certo, dizer que está errado. Ela vai vindicar e confirmar que aquilo está certo, e que você siga em frente, vá em frente, eu serei contigo, e isto não irá falhar. Isso não irá falhar, seja o que for. Se você estiver doente, se você estiver sofrendo pressões no seu trabalho, na sua família, se está tendo uma convulsão familiar, um destroço na família, uma falta de entendimento, tome a palavra e vá diretamente no assunto. A palavra irá te sustentar. E eu digo mais ainda, quando alguém não quer ouvir a palavra, faça-se silêncio, não insista com ela. Esse tal está pervertido, a sua mente está corrompida, ele não está analisando as coisas pelo prisma da palavra, pelo canal de Deus, que é o Espírito Santo. Ele quer fazer a coisa da maneira dele, aí a família vira um barril de pólvora, vira uma confusão do inferno. Por quê? Porque eles não respeitam a palavra. Quando Deus está tratando com você, tome a palavra, aquiete-se, ele entrará em cena, ele mostrará que ele é Deus. Não vai falhar nenhuma vez, não vai falhar. Abraão levanta o cutelo, o último estágio, caminhada com o filho, levanta o altar, coloca a lenha de acordo com o que é o requerido por Deus,
pega o fogo, tem tudo prontinho, tem a ferramenta para o sacrifício, e não falou nada para Isaque. Tem a corda, amarra o seu filho no altar, bem amarrado, sem chance de escapar. Ele também não ia sair dali, porque ele representava o Senhor no Calvário, e Jesus não tentou se evadir da cruz. Quando ele levanta a mão, crendo na palavra, ele veio a mim como um morto. Isaque saiu de uma sepultura chamada Abrão, um velho de 99 anos. Ele veio do ventre que não tinha vida nenhuma, era uma sepultura. De lá que ele veio. Se o Senhor me deu ele, quando eu não tinha virilidade, era um homem morto. Sara, uma mulher morta. E é a promessa do Senhor. Eu creio em sua palavra. Vou matá-lo e vou atear fogo no altar, e a lenha vai arder em chamas, ele vai ser reduzido a cinzas, mas quando eu chegar lá embaixo da montanha, ele estará comigo. Ele estava seguro na palavra. Deus tinha provado isso a ele. Essa mesma atitude de fé tem que estar na noiva. Quando tudo ficar ruim, quando tudo for desvanecendo, e você olhar dos lados, se sentir completamente inseguro, desvalido por tudo, olhe no que você tem crido, naquilo que Deus tem te dado, tome a palavra, tome a promessa, fique quieto ali, e você verá as velhas rodas da palavra girando, e você verá o sobrenatural. O sobrenatural não vem de outra maneira, a não ser num tempo de prova, a não ser num tempo de luta. Quer o sobrenatural? Encare a coisa, e você verá a manifestação do sobrenatural. Amém. Vamos chegar lá já. Você tome, agora vai falar disso aqui, ó. Você tome um grão de trigo quando o primeiro está brotando. O trigo, segundo disse Jesus, um grão de trigo. E você toma esse trigo, abra-o, arranque-o do talo, observe-o. Você diz, temos um grão de trigo. De trigo. Tenha cuidado. Exatamente igual. Agora, só um minuto. Eu vou virar o cano da espingarda do lado já, mas só um minuto aqui, ó. Temos um grão de trigo. Tenha cuidado. É exatamente igual ao grão, mas não há nenhum pedacinho de grão ali dentro. É a casca. Aí estão os pentecostais. Tanto que diz Mateus 24 e 24. Enganará, se possível, aos escolhidos nos dias finais. Porém, você puxa para trás a folha por folha, não tem nenhum grão. O grão está outra vez na parte de trás dela. Então a vida sai dessa denominação e vai ao grão. Então o que sucede? Quando o grão começa a crescer e se faz maior, assim que pode cobrir sobre algo, a denominação se aparta dela, porque nós não temos uma denominação disto, e nunca o será. É o grão. Não pode ir mais longe, estamos no tempo do fim. Ele diz, você pega, tira lá do pé do trigo, é um grão, está cheio de folhinha ao redor, é um grão. Quem já trabalhou na lavoura sabe, você puxa uma folhinha, puxa outra folhinha, puxa outra, você abre todo, tem nada lá dentro,
mas é muito parecido. Sabe de onde saiu? Lá dos pentecostais. Sabe onde vieram parar? Em nosso meio. São iguaizinhos. Puxa a casquinha e não tem nada lá dentro. Não tem germe de vida, não tem vida, não tem novo nascimento, não tem o batismo do Espírito Santo. A alma não recebeu o selo, não tem nada que ser selado, porque não tem eleição para aquilo. Está tomando a natureza. É por isso, talvez você nunca irá entender isto. A eternidade vai te revelar o porquê que você tem suportado ficar comigo nesse ministério, ou porque já passamos por tantos problemas e um pequeno grupo permanece fiel, juntos. Não é por causa da carcaça do homem que sou, e nem porque sou uma pessoa educada, porque eu sou bem mal educado quando prego. Eu não costumo mandar recado, eu mando direto a coisa. Uma coisa eu não consigo ser, por mais que eu esforce ser hipócrita. Isso eu não consigo ser. Eu fui convidado para um casamento ontem. Eu disse, eu não vou porque eu não sou hipócrita. Só isso. Não tem companheirismo comigo, não quer me ver nem pintado de ouro, depois quer que eu vá no casamento? Plantar mandioca, companheiro. Não, você tem que caminhar comigo. Nós temos que caminhar juntos. Então, casamento, eu falei para o pastor Rafael, casamento não é festa. Aquela festa, aquela pompa, né? Aquele requinte, né? Aquela ostentação. O casamento começa no outro dia depois da festa. Aí vai começar o casamento. Aí tem um período de lua de mel que vai tudo bem. Benzinho, babá, babá. Mas depois o tempo vai passando. E aí Deus vai enviar experiência para aquele casamento. Aí vai ter experiência, você vai ter que formar uma família, você vai ter que sustentar o lar, você vai ter que ser o homem a quem a mulher está confiante, e você ter uma esposa a quem você está confiante, e você dois juntos vai formando o lar, estruturando o lar. Aí vem lutas, vem dificuldades, com um filho que nasce, outro filho, assim, quando cresce, dá um pouquinho mais de problema. Tenho saudade de meus filhos no meu braço, que se eles não crescerem, seria uma maravilha, tudo no braço assim, né? Que coisa boa. Mas quando sai da gaiola, o passarinho de falar, vai comer fruto ruim que não, por aí, e acaba se contaminando aí, começa a se envolver com o mundo, e é problema muito sério, é problema sério, é exatamente isto, tá? Casamento é uma luta. Todos querem casar, está no homem casar, é uma instituição feita por Deus lá, mas eu não sou desanimar ninguém não, mas não é a flor que você pensa que cheira assim, não pense que não é, você vai sentir ao longo dos anos, né? Sentir ao longo, acho que eu tenho 40 anos de casado, não sei, não tenho, meu filho tem 37 ainda, deve ter uns 36 eu acho, não sei, é por aí, não contei isso não, mas passei dos 35, eu já tenho uma experiênciazinha, né? O pastor Geraci fez hoje o aniversário de casamento, 40 anos. Hoje, eu fiquei sabendo que ele estava lá no meu WhatsApp, eu estava no almoço, lá foi o pastor Geraci fazendo a confraternização da igreja. Não, hoje é o aniversário dele. Aí eu felicitei ele, 40 anos de casado, ele tem 60 anos de idade, casou com 20. Casou com 20 anos, casou bem novo, né? Pois é, aí está. O que eu estou dizendo, a gente trabalha, ora, busca Deus para manter a igreja limpa. Mas Satanás nunca saiu da porta da igreja. Ele não entra, mas nunca saiu da porta. Sempre está mandando alguém para dentro, tá? Para fazer algum alvoroço em nosso meio. Sempre está por ali. Isso vai até o final, pode estar certo disso.
Sempre ele vai arrumar o agente dele para perturbar. Sempre vai ter alguém que não tem sentimento, não tem sensibilidade na alma. Está fazendo errado e sabe que está errado e não conserta porque acha que vai passar com aquilo e já está sendo enganado. Quer dizer, tem uma aparência de cristão, mas se você vai puxando as folhinhas, chega lá dentro, não tem nada. Não tem nada. Foi o que o profeta disse. Agora, eu quero ir para esse momento muito bom aqui. Cristo revelado, 105, essa mensagem foi impressa nos Estados Unidos. Vou ler isso aqui, para a gente terminar a nossa meditação nesta noite. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entrar no fechamento, quando ele vai falar do significado da luz desta hora. Agora, vamos falar de luzes ao entardecer, só por alguns momentos. A Bíblia diz que viria um tempo, mesmo no tempo do fim, em que o sol se poria e haveria uma luz ao entardecer. O sol se pôs. Sol da justiça é Cristo. Ele se pôs. Não tem mais luz no mundo em lugar nenhum. Verdade. Laodiceia, noite escura. Aí veio o profeta Zacarias e profetiza, mas quando não tiver luz, eu vou enviar uma luz. Eu quero que vocês entendam isso que estou pregando nesta hora, porque você pode ler Zacarias 14:7 e pensar que esta luz é aquela luz que o sol se põe e dá aquela luz bem fraquinha, que não tem mais calor, não é isso? A luz do entardecer não tem calor, é um sol mais avermelhado, não tem calor, ele está morrendo e o dia já foi ao seu ocaso, terminou. Mas essa luz é espiritual, que Zacarias disse, quando não tivesse mais luz do sol, quando as igrejas rejeitassem a palavra definitivamente, e que virasse uma celeuma, virasse uma bagunça nas igrejas, e que não tivesse nem um pouquinho, nem cinza mais de Pentecostes existe no meio dos pentecostais, e não existe nada, absolutamente nada, nenhuma evidência que Cristo está no meio deles, nenhuma. É verdade. Aleluia. Tá? Aí Zacarias disse, mas nesse tempo vai ter uma luz. Nesse tempo de escuridão, de trevas, vai ter uma luz. Agora, eu quero que você perceba isto, e você use a sua lente espiritual. Esta luz só veio para o povo que Deus escolheu. Essa luz só veio para a semente eleita. Quando a Bíblia está toda interpretada de maneira completamente errada, está toda deturpada por todas as igrejas, Deus envia a sua luz e abre toda a Escritura para nós, como nós ouvimos aqui ontem, Deus abrindo a palavra de uma maneira majestosa. Ele vem e abre a palavra, e o mundo na escuridão, e esta luz espiritual, essa luz que veio lá em Belém, amém? A luz que os pastores viram, a luz que pendeu na manjedoura, a luz do Monte Sinai, a luz lá do Quênio Sabino, essa luz veio para esta tenda, veio para a tua alma, veio para o seu coração. Esta tenda recebeu a luz da glória da Shekinah.
essa luz te atinge e Deus começa a abrir a palavra, manifestar as suas revelações, manifestar a sua palavra, abrir no seu coração, e você vai descobrindo quem você é. Que tempo é esse? Escuridão. Mas no tempo da tarde, quando o mundo estivesse morto, numa grande confusão, Ele enviaria a luz do entardecer, e só uma classe de pessoa que recebe esta luz. Não é a luz do sol, é a luz da palavra, Cristo. É Ele na igreja. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Estou pregando uma coisa que aconteceu comigo, por isso. Ele diz: todos sabemos isso. Não sabemos? Nós que estamos familiarizados com a nossa mensagem hoje do Senhor Jesus, nós cremos que haverá uma luz ao entardecer, e esta luz ao entardecer, claro, a grande luz virá quando Jesus for manifestado aqui na terra. Amém. Ou lá nos céus, a tomar a sua noiva, então se estabelecerá o milênio. Mas temos um dos tempos mais terríveis para passar, que já esteve perante aos seres humanos. Por isso, quem não está em harmonia, em comunhão com a mensagem, fica espantado com tudo. Mas ele está dizendo aqui que teremos um tempo dos mais terríveis, tá? Que viria um tempo no tempo do fim, em que o sol não se poria. Deixa eu voltar a leitura. Agora vamos falar luz do entardecer, só por alguns momentos. A Bíblia prediz que viria um tempo mesmo no tempo do fim, em que o sol se poria e haveria uma luz ao entardecer. Nós sabemos disso? Não sabemos? Nós que estamos familiarizados com esta mensagem. Mas temos um dos tempos mais terríveis para passar, que já esteve os seres humanos, que já esteve perante os seres humanos. Tem bomba atômica prontinha para explodir? Tem. Haverá uma destruição na terra, porque quando nos dias de Noé, as pessoas pensam que foi só chuva. Não foi isso. Você lê lá o dilúvio quando começou. Romperam as fontes do abismo. Então, Deus fez com que as águas que estavam embaixo da terra viessem sobre a terra, e mais a chuva. O que está para destruir o homem está aqui agora mesmo. O que está para detonar tudo isso está aqui agora mesmo. Mas o que está para tirar você daqui também está aqui. O que estava com Noé, o que estava em Noé, estava com Noé, era para destruir o mundo. Mas em Noé também estava um poder para flutuar acima do juízo. Amém? Então ele disse que é um dos tempos mais terríveis que estão perante aos seres humanos. Eu estou apenas à espera da hora, e quando nós possamos ter, toda a gente pode ter uma hipótese em que fiquem livres do emprego e passe alguns dias. Podemos marcar
lugares onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que estão para cair nos dias, ou seja, nos dias, e ter 2 ou 3 semanas juntos e trazer isso. Se o Senhor me deixar viver para fazer e me inspirar a fazer assim, veja como essas coisas surgirão, esses trovões. Então você vai descobrir que aquele homem, as pessoas têm sonhado todas estas coisas ali. Vai acontecer, veja, vai notar o que eles revelaram, esse grande trovão a vir dos céus. Agora, claro, todos vocês sabem que eu sei o que significa, vejam, mas vamos apenas esperar até que o tempo venha para isso. Agora será mais na época, ele está esperando o tempo chegar, a hora chegar, para que ele possa falar desse assunto, do que os trovões falaram. Deixa eu verificar uma coisa aqui, só um minuto, não sei por que o irmão fez isso, mas está aqui. Não, ele não deu nenhuma informação aqui. Tá. Essa mensagem foi pregada em 22 de agosto de 65. Ele tinha algo a dizer. E ontem o pastor Rafael falou aqui sobre o caminho da serpente, sabe? Ele ia pregar a mensagem intitulada, como é que chama? A mensagem era o rastro da serpente. E aqui ele está repetindo. E Deus não permitiu que ele pregasse. Ele ia pregar uma semana inteira. Agora, quando o trovão abriu esses mistérios, Deus veio trazendo esse ministério para a noiva. Preste atenção. Apocalipse 7, Deus encerra. De 8 ao 11, ele é outra estação, é a da noiva, e ela abriria esse ministério, ela é o mesmo ministério, ela abriria a palavra para esta hora, para mostrar esses acontecimentos que se encontram diante de nós, e que por mais que você procure esclarecer esses acontecimentos, as pessoas estão como que dormente. Por isso que isso não nos espanta. Vivemos o tempo mais terrível. Foi um tempo de maior incredulidade na terra, quando Jesus nasceu, foi rejeitado. Foi um tempo terrível quando Deus deu Moisés, e Moisés teve que fugir do Egito, porque ele entrou num tempo que não era o tempo ainda, porque o tempo que Moisés foi libertar Israel não tinha clamor por Deus. Estou encerrando e preste atenção. Israel não tinha clamor por Deus, eles estavam muito bem, estavam tranquilos, comendo o seu pão, tendo a sua vaca e o seu boi, tendo as suas terras, tendo os seus empreendimentos. Israel estava bem. Então Moisés sabia que ele era o libertador pela profecia, que o seu pai, sua mãe disse, você é o libertador, e o sinal que ele nasceu lá no rio Nilo, quando os crocodilos não comeram aquela arquinha, e a mãe de Moisés o amamentou dentro do palácio de Faraó. Faraó estava criando alguém que destruiu o Egito. Agora você percebe que quando ele foi libertar um hebreu, matou um egito, eles não entenderam, ele teve que fugir, que foi os próprios irmãos que denunciaram ele teve que fugir. Mas quando Moisés saiu de cena, estão me ouvindo ainda? Amém. Quando Moisés saiu de cena e foi para o deserto, fugido de Midian, aí começou a tribulação. Aí a coisa começou a pegar para valer, e a coisa foi ficando ruim, e Faraó aumentou a carga de trabalho, e Faraó diminuiu a comida, e virou uma escravidão das mais terríveis que você pode ver. Morria hebreu todo dia e toda hora construindo para Faraó, e o látego dos capatazes batendo no lombo deles, eles sofrendo, e era uma podridão do inferno. Aí, eles levantaram os olhos. Senhor, tu falaste a Abraão no capítulo 15 de Gênesis, que já não estava escrito ainda.
que o Senhor enviaria um libertador, que o nosso tempo aqui seria 400 anos, já faz 430. Deus vai lá no deserto, traz um pilar de fogo, na sarça ardente. Agora o seu profeta está preparado, porque agora é tempo da Escritura se cumprir. Amém? É tempo do cumprimento das Escrituras. Agora é tempo, porque tem uma tribulação lá no Egito, e aquela nação está sendo completamente saqueada, espancada. Ele envia agora o seu profeta, comissiona o seu profeta para libertar. Então a palavra estava se cumprindo. Quando o profeta estava encerrando o seu ministério, que ele anunciou isso aqui, que não chegou tempo para ele pregar, Deus não permitiu, ele sabia que tinha que vir um tempo de aperto. Se ele pregasse aquilo no ano de 65, passava por cima da cabeça das pessoas. Não era tempo, mas quando Deus tirou o profeta, e o próprio Cristo veio, tomou lugar aqui na noiva, ele se escondeu atrás da sua pele, ele veio no seu coração, ele veio neste tabernáculo, a glória da Shekinah desceu na terra, o pilar de fogo voltou aqui na terra, não visível lá na atmosfera, mas dentro de ti, para te guiar, para te orientar. Ele está dentro do seu coração, a presença de Deus está aí nesta hora. Então o pilar de fogo está dentro do coração humano, onde está o trono do Senhor. Agora, então é tempo para começar a despencar as coisas no mundo. É tempo para começar as pragas, como já tem começado, e o mundo uma confusão. A América teve a maior confusão da história ontem, não sei se vocês viram lá, uma passeata na Casa Branca. A maior nação do mundo, a democracia mais madura do mundo está se diluindo, ela está acabando, porque lá eles não concluíram a eleição até agora, e está uma confusão no meio daquele povo, e o mundo está numa confusão, e a fome, e a peste, e a prostituição, e o adultério, e a mentira, e as religiões, e a política nojenta, podre, cresceu de uma maneira terrível, cresceu de uma maneira espantosa. Agora é tempo para o eleito ver isto. O Senhor, tu prometeu um arrebatamento nessa atmosfera que está o mundo, nesse tempo que o mundo está vivendo, nesse aperto que nós estamos, com poucas pessoas na igreja. Nós estamos numa grande demanda, nós estamos agora vendo uma igreja que realmente está depurada pela palavra, separada pela palavra. Estamos vendo esses acontecimentos, o rastro da serpente, ela está concluindo agora, o mundo está tomando um veneno de Satanás para completamente ser destruído. A noiva tomou Cristo completamente para ser levada. Então, nesta hora que Deus tira o profeta, há 56 anos que ele está fora de cena, Deus tira o profeta, e agora o aperto está chegando, a hora está chegando, e há um clamor no eleito, há um grito na alma: Senhor, eu quero ir embora. Não tem um eleito que não diga assim: o tempo nosso acabou, temos que ir embora. Amém. O tempo acabou. Você fala com qualquer pessoa revelada, ela diz: meu irmão, nós temos que ir embora daqui, aqui não dá mais. Então chegou a hora do clamor. Então chegou a hora de cumprir. 1 Tessalonicenses 4:16. A noiva está sendo trasladada. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. A irmã Deilde pede oração por Walter Baldaconi. Ô, irmãzinha, nós estamos orando por ele, sim, desde
desde que recebemos a notícia, mas continuaremos orando. O irmão Edilberto comunica que Gabriel já recebeu alta. Está em casa, ele teve pico de glicemia, sem suspeita de Covid. O menino lá que é diabético, teve um pico de glicemia, não. 14 anos diabético não é brincadeira, né? Que Deus te ajude, irmão Edilberto. Senhor Deus, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por esta tarde. Eu vim aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, para nós ter companheirismo ao redor da palavra. E o Senhor falou, Pai, o Senhor nunca deixou de falar através desse ministério, que é o ministério da palavra nesta hora. Senhor Jesus, eu rogo a Ti que isso possa ajudar os que ouviram, os que estavam conosco pelo nosso canal e os que estão presentes aqui. Visita o irmão Walter, como temos orado, que ele seja resgatado da UTI, Senhor, e tantos outros que estão ameaçados com sintomas, estão afastados da igreja. A igreja tem sofrido nesta hora o afastamento de irmãos. Satanás quer chamar a atenção para ele. E quando nós paramos e não oramos, olhamos para as paredes e só ficamos desesperados, é isso que Satanás quer. Mas quando você começa a orar e não dá atenção a ele, então ele perde tudo o que ele deseja fazer. Ele fica frustrado com o seu propósito. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos por todos que estão, Senhor, com sintomas da Covid-19, todos nossos irmãos aqui do nosso ministério e também todos nossos irmãos de outros ministérios, igrejas, irmãs que estão espalhadas nesta nação. Nós oramos, Senhor, que todos possam se recuperar e que não haja nenhum morto entre nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, nós repreendemos este demônio. E oro, Senhor, por mais uma semana que está se dando início, e oro, Senhor, por mais um culto que o Senhor nos deu, agradecendo o Senhor nesta oração, agradecendo o Senhor por sua bondade de nos reunir aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. Em nome do Senhor. Vamos cantar o hino final. Isso.